Bom dia, igreja. Que bom, né? Podermos estar na casa de Deus ainda em tão boas condições. E a gente tem que aproveitar, porque não está muito longe nem muito distante que essa realidade comece a mudar. E é sempre um prazer a gente levantar cedo, comumente, como a gente faz toda semana, mas no dia de sábado ele é um tiquinho diferente. A gente se arruma cedo, coloca uma roupa bonita, não para parecer para o outro, mas para ficar na presença de Deus. E isso é a coisa mais importante. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse culto de oração. Podemos colocar a apresentação na tela aí, meninos? Oswaldo? Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje é um assunto que tem queimado muito o meu coração, sabe? E eu preciso deixar claro logo aqui, desde o começo, que essa mensagem ela não nasce de uma escala vazia. Ela não nasce da necessidade que os departamentos têm. Ela não nasce porque tem faltado pessoas. Longe disso. Essa mensagem nasce através de uma preocupação espiritual. E isso, algumas pessoas mais próximas têm escutado muito essa conversa que eu tenho tido com algumas pessoas. Porque existe uma diferença muito grande entre uma igreja cheia e uma igreja envolvida. Existe uma diferença entre frequentar e pertencer. Existe diferença, irmãos, entre assistir e servir. E talvez um dos maiores perigos da igreja moderna seja produzir consumidores de culto, ao invés de discípulos de Jesus. Porque no reino de Deus, servir nunca foi um detalhe. Nunca. Servir é identidade. Servir, meus irmãos, não é tarefa para quem quer. Servir é a identidade de quem nasceu de novo. Nós estamos vivendo um tempo em que muita gente ama esse louvor que apareceu aqui, e de fato é muito bom. Gosta da mensagem, quer dizer, dependendo do pregador. Gosta muito dos eventos. Ama a programação e essa comunhão que a gente tem aqui na igreja, porque a igreja é um lugar aprazível. Mas algumas pessoas ainda não entenderam o peso espiritual de pertencer a esse corpo de Cristo. Porque no reino de Deus, meus amigos, o processo natural sempre foi crer, pertencer e servir. Esse sempre foi o processo natural. Esse é o caminho do discípulo. E eu queria te convidar para que a gente abra a nossa Bíblia agora, lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 4. Vamos lá? Na minha Bíblia diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí, o final dele que diz assim: pela graça, vocês são salvos. Vocês são salvos. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que pela graça dele nós somos salvos. Porque ninguém aqui, tenho certeza, serve para conquistar a salvação. Porque não é assim que funciona.
Ninguém trabalha para Deus amar mais aquela pessoa, porque não é assim que funciona. E aí eu queria te voltar lá no texto, lá no versículo 10. Versículo 10 diz assim, do mesmo capítulo 2. Versículo 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. A graça salva, mas ela também transforma. Jesus, ele não morreu, meus amigos, apenas para nos levar para o céu. Não foi esse o sentido da morte de Cristo. Jesus, ele morreu para nos transformar aqui ainda nessa terra. E talvez uma das maiores tragédias que nós temos vivido na atualidade seja de gente que aceitou Jesus, mas nunca passou pelo processo de transformação. Porque o Evangelho, ele nunca teve a intenção de produzir espectadores. O Evangelho, ele produz discípulos. Ellen White escreveu algo muito forte. E ela diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino como quê? Missionário. Ela não diz alguns discípulos, ela diz o quê? Todo verdadeiro discípulo nasce para o reino como missionário. Então, ou seja, se você nasceu de novo, você nasceu para servir. E é aqui, talvez, onde esteja um dos maiores problemas da nossa igreja. Muita gente conhece a igreja, mas ainda não entendeu esse reino de Deus. Guarda isso aqui para hoje. Crer, pertencer e servir. Esse é o fluxo natural de um discípulo. Porque, meus amigos, quem crê se envolve. Quem crê se conecta. E quem pertence se envolve. E quem foi transformado, esse serve. E o problema de hoje é que muita gente quer crer sem pertencer. E pertencer sem servir. Mas o Evangelho, ele nunca separou uma coisa da outra. Abre comigo aí a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder de operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. Paulo, ele chama aqui nesse texto, aqui embaixo, no versículo 12, ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo, aqui nesse texto, ele não chama a igreja de um evento. Ele não chama a igreja de prédio. Ele não chama a igreja de plateia. Ele chama corpo. É como Paulo se refere.
E quando eu pertenço a um corpo, eu assumo a minha responsabilidade que a mim foi enviada. E aí, se você parar para pensar, um corpo saudável, ele só é saudável quando tudo está funcionando junto. Quando tudo está funcionando com perfeição. Como diz o texto, o olho, ele não pode dizer à mão, não preciso de ti. Precisa sim. Um servindo ao outro naquela função que foi determinada. E talvez um dos maiores problemas da igreja atual seja exatamente esse. Nós temos muitos espectadores e pouquíssimos servos. Marcos 10:43, Jesus fala assim: quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos serve. O que vos serve. Isso é completamente, meus irmãos, diferente do que o mundo hoje prega. Porque o mundo hoje, ele mede as coisas por grandeza. O mundo, ele olha a posição, ele olha o status, ele olha a visibilidade. Mas Jesus, ele mede grandeza por serviço. Então ele diz, em Marcos 10, versículo 45, o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O rei, ele veio servir. O Criador, ele veio servir. Jesus lavou os pés daqueles discípulos. Numa época em que os pés eram simplesmente a parte mais imunda do corpo. Era tão um desrespeito que uma autoridade se abaixasse para chegar perto de um pé de outra pessoa. Porque os pés eram muito sujos, eles andavam naquelas areias, naquele barro. Mas Jesus lavou esses pés. Lavou os pés dos discípulos. Então, como que alguém pode querer dizer, ei, eu sirvo Jesus, mas não quer servir? O cristão mais parecido com Jesus, meus irmãos, não é o mais famoso, é o que mais serve. E aí, João 13 mexe profundamente comigo. João 13 narra essa cena em que Jesus se abaixa para lavar os pés dos discípulos. E ele lava aqueles pés. Em seguida, ele pega uma toalha para enxugar aqueles pés. E sabe por que mexe comigo? Porque a Bíblia deixa muito clara que Cristo sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. E ele sabia para onde ele voltaria. Ele tinha identidade, por isso ele sabia. E justamente por ter essa identidade, é que ele não precisava disputar nenhuma posição. Quem entende quem é Cristo, meus amigos, ele se abaixa, ele serve e ele assume a toalha. E eu preciso conversar com vocês hoje, isso com muito carinho, com muito amor. Talvez o maior problema da igreja moderna não seja e não é a falta de departamentos para se trabalhar. Tem aos montes. Talvez seja a falta de discipulado. Porque quando a igreja precisa implorar constantemente por voluntários, alguma coisa se perdeu nesse discipulado. Porque no modelo bíblico, isso nunca foi empurrado. Isso nunca foi solicitado. Serviço era uma consequência natural da transformação em Cristo. O problema de muitas igrejas não é a falta de membros, é o excesso de espectadores. Mas espera aí, Brunão.
Serviço no reino não é voluntário? Que conversa é essa aí? Sim, é voluntário. Claro que é voluntário. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Mas embora ele seja voluntário, ele não é opcional para quem nasceu de novo. Porque servir, meus irmãos, meus amigos, ele não nasce de pressão. Ele nasce de amor. Quando alguém entende o Evangelho, servir deixa de ser um peso. Ele vira resposta. Ele vira gratidão. E eu queria falar algo muito importante para você hoje, nessa manhã. Nós da igreja temos uma tendência muito grande de valorizar e às vezes supervalorizar aquilo que é visível. Quem canta está aqui no palco. Quem prega. Tô bonito? Obrigado. Tua mulher achou também, ó. Ela sabe das coisas. A tendência de valorizar quem está aqui na frente, quem aparece, quem está nesse púlpito. Mas o reino de Deus, ele se sustenta pelos bastidores. Os bastidores é que sustentam o altar. Quem recepciona quando você chega lá no primeiro portão, em dia de chuva ou em dia de muito calor, esse está servindo. Quem trabalha aqui embaixo nas salinhas com as crianças, esse está servindo. Quem mexe no som lá em cima, que a gente só olha para eles quando dá algum problema, ele também está servindo. Quem limpa, que a gente nem vê, esse está servindo. Quem visita as pessoas fora desse ambiente, está servindo. Quem se reúne para orar pelos outros, esse está servindo. Todo discípulo tem lugar no corpo. E eu quero fazer uma pergunta sincera para você. Quero fazer uma pergunta muito sincera. Você só responde para você aí agora. Você já parou para pensar quantas pessoas servem nesse culto para que ele esteja acontecendo agora? Já parou para pensar nisso? Tem gente chegando cedo. Tem gente que vem na sexta-noite. Tem gente aqui organizando tudo. Tem gente carregando peso, caixa, cadeira, banco. Tem gente limpando. Tem gente recebendo as pessoas. Tem gente servindo as crianças. Tem gente resolvendo problemas. Enquanto isso, muita gente chega e já está tudo pronto. Lindo, né? Mas sabe de uma coisa? Esse nem é o principal problema. Eu converso com muita gente. Ou muita gente conversa comigo. Eu não sei qual é a primeira. Eu vou te dizer algumas coisas que eu escuto muito. Não, cara, tu não sabe. Minha rotina é pesada. A minha vida é atarefada demais. Eu tenho tanto problema para resolver no meu trabalho na semana que tu nem imagina. A faculdade, Brunão, cara, eu estou sendo exigido demais na faculdade. Eu estou numa fase da minha vida que eu não tenho nem o tempo para estudar aquilo que eu precisaria estudar. Eu tenho que performar no meu estágio. A semana que eu levo, me cansa demais. Mas sabe o que é curioso? As pessoas que servem na igreja também têm problemas. Elas também trabalham. Elas também têm conta para pagar. Elas também enfrentam lutas. Muitas das vezes elas chegam aqui também cansadas. E elas também têm vontade de descansar, por incrível que pareça. Eu poderia agora só focar nesse fato, de que a ausência de alguns acaba sobrecarregando outros. E isso é verdade. Mas, sinceramente, também não é o ponto principal. Porque servir
Entenda isso. Não é ajudar a igreja. Servir faz parte da formação espiritual de você como discípulo. Deus, Ele não criou o serviço, meus irmãos, meus amigos, porque faltava obra no céu. Não foi. Ele criou os serviços porque Ele sabia que esses serviços eram uma forma de transformar as pessoas. Quando você serve, você aprende a ser mais humilde. Você aprende sobre dependência de Deus. Você aprende amor. Aprende paciência. Aprende a trabalhar em equipe. E aprende a colocar o reino de Deus acima de tudo. E deixa eu te contar uma verdade. Se você não servir, preste atenção. Se você não servir, a igreja não vai parar. A igreja não vai parar. As pessoas que já entenderam o propósito, elas continuarão servindo, mesmo cansadas, mesmo com a vida corrida, mesmo abrindo mão de conforto. Sabe por quê? Porque elas não servem por necessidade. Elas servem porque entenderam que fazem parte daquilo que Deus está construindo através dessa igreja. E propósito sempre fortalece as pessoas. Quem encontra propósito, suporta mais, persevera mais, permanece mais. Porque ele não está servindo a uma escala que foi colocada. Ele está servindo a uma missão. Sem servir, quem perde é você. Você perde comunhão. Você perde discipulado. Você perde fortalecimento espiritual. Você perde relacionamentos. Perde crescimento. Perde maturidade, meus irmãos. E perde oportunidades de ser usado por Deus. E talvez o mais triste, você perde o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo através da nossa igreja. Para pensar comigo agora. Naquele dia em que Jesus fez o seu primeiro milagre, em que ele estava naquele casamento e o vinho acabou, ele fez ali o primeiro milagre transformando água em vinho. Vocês sabem disso. Quem viu e quem presenciou esse primeiro milagre de forma direta, não foi o noivo e a noiva, não foi o mestre de cerimônias, foram aquelas pessoas que estavam servindo. Lembra do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? A mesma coisa. Era aqueles que vinham com os cestos, que viam Cristo multiplicando os pães e os peixes. Eram os que serviam. E eu quero agora te dar um conselho muito sincero. Sirva. Sirva. Não quando te sobrar tempo. Não quando for conveniente para você. Não quando alguém, e às vezes alguém diz assim, cara, aquele cara é tão chato, me chama toda a vida. Insistir com você. Sirva porque você pertence. Sirva porque você ama a Jesus. Sirva porque você faz parte desse corpo. Talvez algumas pessoas de repente se perguntem, por que a vida espiritual esfriou? Por que foi que se perdeu o entusiasmo? Por que eu me sinto tão desconectado lá na igreja? E eu nem estou dizendo que essa é a última razão. Eu jamais poderia afirmar isso. Mas para alguns, talvez exista uma ligação muito direta com o que a gente está conversando.
Porque você não foi chamado apenas para assistir culto. Você não foi chamado apenas para sentar nesse banco. Você foi chamado para ser parte. Você foi chamado para construir. E principalmente, você foi chamado para servir. Romanos 12, versículo 6 diz assim: todos temos diferentes dons. Deus certamente não chamou todos para a mesma função. A gente já viu aqui, todos temos dons diferentes. Mas Deus chamou todo mundo para fazer alguma coisa. Todo discípulo, meu irmão, tem lugar no corpo. Todo discípulo tem lugar no corpo. Ellen White, lá em Parábolas de Jesus, escreve algo que é fortíssimo. Ninguém pode ser verdadeiramente unido a Cristo e permanecer o quê? Inútil. Isso é muito forte. Sabe por que isso é forte? Porque a união com Cristo, ele produz movimento. E transformação, por esse Cristo, se traduz e se produz serviço. Eu queria abrir meu coração para vocês hoje. Eu não sonho com a igreja cheia apenas. A gente já tem isso aqui. Tem sábados aqui que a gente tem que pegar banco, cadeiras, lá de fora. Tanto no primeiro quanto no segundo culto. Sábado passado tinha gente aí, pessoas aí que chegaram que não tiveram onde sentar fora. A igreja muitas das vezes está lotada. Já pararam para ver isso? Que a igreja está cheia. Então eu não sonho com a igreja cheia apenas. Eu sonho com a igreja envolvida. Com a igreja viva. Uma igreja, meus irmãos, que as pessoas não precisam ser caçadas para servir. Uma igreja que entendeu o reino de Deus. Uma igreja que, onde servir, não depende de convite, não depende de escala, não depende da vontade que eu estou no dia, e muito menos de cargo. Mas depende exclusivamente da identidade com Cristo. E talvez nessa manhã o Espírito Santo esteja te incomodando aqui. Porque no fundo você sabe. Você sabe. Deus já falou com você faz tempo. Talvez você tenha se acomodado. Talvez você está até esperando um convite. Ou talvez você tenha até pensado, tem tanta gente, alguém faz. Mas hoje, Deus está te chamando para você sair desse banco. Para você sair dessa plateia. Porque o reino de Deus, literalmente, ele não avança com quem assiste. O reino de Deus avança com quem se entrega. Tem gente que serve, mesmo sem palco. Com gente que aparece para servir, sem esperar nenhum reconhecimento. Com gente que entendeu. Eu faço parte desse corpo. E eu queria te pedir algo. Agora. Não saia daqui apenas emocionado com o que você escutou. Não saia daqui apenas concordando com o que eu estou falando. Saia daqui decidido. Decidido a pertencer. Decidido a se envolver nessa igreja. Decidido a servir. Talvez exista
uma criança esperando alguém daqui no ministério infantil. Talvez exista uma pessoa chegando machucada que precisa ser recebida. De um jovem que precisa de uma referência. De uma família que de repente está precisando de um acolhimento. De uma alma que precisa ser alcançada. E Deus querendo usar você. Não quando você tiver tempo. Não quando a sua rotina ficar melhor. Não quando você sentir vontade. Agora. Agora. Porque servir não é evento. Servir é identidade. Porque talvez o céu esteja só esperando a tua resposta. Hoje é dia de parar apenas de assistir. Hoje é dia de se mover. Porque servir não é evento. Não é emoção de momento. Não é favor para a igreja. Servir é identidade. E eu queria desafiar você. Ao final desse culto, procure um ministério. Converse, pergunte, entenda, se envolva, se envolva. Talvez você ainda não saiba onde servir, tudo bem. Mas agora você já sabe que você precisa servir. Porque discípulo saudável, o que ele faz? Ele serve. Essas inquietações e essas conversas geraram o que ainda é só um projeto. Se você entrou, você viu lá embaixo essa placa lá. E tem pessoas lá. Mas Bruno, eu entendi. Mas eu não sei nem por onde começar. Elas estão lá para te ajudar. Lá tem um formulário de dons que vão te direcionar. Se você ainda não sabe para o que você pode servir nessa igreja. Em 1 minuto você vai descobrir as possibilidades. Esse é um projeto muito importante, porque, como diz, servir a nossa missão. No final elas estarão lá, elas estarão ali fora. Converse com elas, pergunte. Pergunte, entenda. Crê. Pertencer, servir. Esse sempre foi o caminho do discípulo. E a igreja muda, meus irmãos, quando espectadores viram servos. Então hoje, muito mais do que um sermão, isso é um chamado. Um chamado ao discipulado. Um chamado à maturidade, um chamado ao reino de Deus. Porque lugar de discípulo é servindo. Lugar de discípulo é servindo. E lugar de quem nasceu de novo é vivendo no reino de Deus. Crer. Pertencer, servir. Esse é o caminho do discípulo. E talvez hoje seja o dia de você parar de apenas assistir e finalmente começar a viver o reino de Deus de verdade. Pergunte para Deus. Converse com Deus. Senhor, onde é que tu quer que eu te sirva? E deixe Deus agir. Depois de conversar com Deus e descobrir, diga para Deus: usa-me, Senhor.
Quem nasceu de novo não foi chamado apenas para assistir esse reino de Deus. Foi chamado para participar dele. Foi chamado para fazer parte dele. Talvez durante muito tempo você tenha esperado um convite. Talvez você tenha esperado o momento certo. Talvez você tenha até pensado que servir só era para as outras pessoas. Mas Deus está lembrando para você hoje. Você faz parte desse corpo. E quem faz parte do corpo, ele tem um lugar. Ele tem um propósito. Ele tem uma missão. E eu queria te fazer um convite bem simples. Se você deseja dizer isso para Deus: Senhor, me ajuda, eu quero me envolver, eu quero fazer parte desse corpo, eu quero fazer parte disso que o Senhor está construindo através dessa igreja. Se você tiver esse desejo, e não importa onde e nem lugar, eu te convido a ficar de pé, para que a gente possa orar, para que esse Deus, esse Pai, Ele atue na minha e na tua vida. Você não está levantando, meu amigo, meu irmão, para um ministério. Não é para isso. Você está se levantando para Jesus. E você está dizendo para Ele: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida conforme tu achar melhor. Fecha teus olhos. Querido Pai e amoroso Deus, muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, porque nada que nós façamos vai mudar o que tu sente por nós, porque tu nos ama incondicionalmente. Mas nós precisamos, Senhor, de ti, porque um dia tu chegou na nossa vida, um dia tu mudou a nossa dinâmica, tu nos trouxe vida, tu nos trouxe esperança. E a partir disso, Senhor, o que nós precisamos fazer agora é te servir. Quebra, Senhor, todas as barreiras. Tira, Senhor, da frente todas as dificuldades. E nos ajuda a te servir. Não importa a hora e nem importa lugar. Cuida, Senhor, da vida de cada um que se faz presente nesse templo, que nos assiste no nosso canal do YouTube. Transforma a vida e nos faz teus servos. Em nome de Jesus. Amém.